Bom, olha, essa semana foi marcada principalmente por essa história da dama do tráfico que teve então encontros com alto escalão do Ministério da Justiça no mês de março. Mas a notícia só foi à tona agora, depois que o jornal Estadão então fez a divulgação dessa bomba que acabou então causando vários transtornos aqui no Ministério da Justiça, na esplanada do governo Lula. O ministro Flávio Dino que chegou então a tuitar, ele que então divulgou nas suas redes sociais que nunca teve encontros com ninguém de facções criminosas, ninguém do Comando Vermelho, mas que infelizmente esse encontro aconteceu sim lá no Ministério da Justiça. Eu vou seguir aqui para o telão para a gente falar sobre o assunto e mostrar as matérias que foram divulgadas sobre isso aqui no Portal Metrópolis. Primeira matéria, então, o governo pagou R$6 mil por viagem da dama do tráfico, a esposa de líder do Comando Vermelho, aqui para Brasília. Luciane Barbosa, esposa do líder do Comando Vermelho no Amazonas, participou em evento aqui no Ministério da Justiça. Esse assunto que virou um empurra-empurra aqui em Brasília, ninguém então é o responsável, ninguém quer se justificar por ter convidado a dama do tráfico a participar desse evento aqui no Ministério da Justiça. Aqui é a matéria do Metrópolis. A gente mostra o valor R$6 mil por viagem de esposa de líder do CV, do Comando Vermelho, aqui em Brasília. Segunda matéria, mulher de líder do Comando Vermelho diz querer sensibilizar Lula sobre presídios. Luciane Farias, mulher de líder do Comando Vermelho, participou do Encontro Nacional de Comitês de Combate e Prevenção à Tortura em Brasília. Vale a gente explicar essa história então. Luciane, que é a esposa desse integrante do Comando Vermelho no estado do Amazonas, ela que inclusive é investigada, já tem um processo na justiça contra ela por participação no Comando Vermelho, por então estar lavando o dinheiro que recebia, principalmente num salão de beleza que ela teria lá então no estado do Amazonas. Ela teria sido convidada por ter uma ONG então que tenta sensibilizar sobre as mulheres que têm que estar nas cadeias ou que fazem visitas nas cadeias, visitas íntimas nas prisões. Por isso, ela veio então participar desse evento aqui em Brasília. Essa justificativa de quem trouxe, de quem convidou, é um grande empurra-empurra aqui no Ministério da Justiça. Por isso, mais uma matéria aqui do Metrópolis, gestora que mandou dama do tráfico ao Distrito Federal nega culpa. Como eu ia saber? A presidente de Comitê contra a Tortura do Amazonas explica como Luciane Barbosa, a dama do tráfico, acabou conseguindo viagem com verba pública. Aqui então foto das duas juntas, então a responsável pela viagem da dama do tráfico no Amazonas para Brasília, paga com dinheiro público, se transformou em um jogo de empurra-empurra. O Ministério dos Direitos Humanos disse que o nome de Luciane Barbosa, ligada ao Comando Vermelho, foi indicada pelo Comitê Estadual de Combate à Tortura do Amazonas. O Comitê Estadual de Combate à Tortura do Estado do Amazonas acabou fazendo uma seleção de organizações não governamentais que poderiam, então, participar desses eventos aqui no Ministério da Justiça. Alguns nomes foram indicados, mas acabou que o nome que foi escolhido foi de Luciane Barbosa para participar desse evento aqui em março no Ministério da Justiça. A gente vê foto dela, inclusive, aqui com vários parlamentares, com bolos, ela que foi vista desfilando no Salão Verde aqui da Câmara dos Deputados por algumas vezes, inclusive aqui no Portal Metrópolis. Se você acessar todas as matérias que tratam desse assunto, você vai ver vídeo e fotos dela aqui na Câmara dos Deputados. Bom, aqui já o governo do Amazonas, por meio de nota da Secretaria do Estado de Justiça, jogou a responsabilidade no colo de Natividade Maia. Natividade é quem a gente vê nessa foto com ela. Natividade, que é advogada e presidente interina do Comitê, então, de Tortura do Estado do Amazonas, que é composto por diferentes entidades, além do governo. O Metrópolis conversou com Natividade Maia por telefone, que explicou a forma como Luciane entrou no Comitê Estadual. Como eu disse, ela entrou por meio de uma escolha de organizações não governamentais que acabou sendo feita lá no estado do Amazonas e foi enviada aqui para Brasília para participar desses eventos. Aqui em Brasília, o ministro Flávio Dino da Justiça foi bastante cobrado a respeito desse assunto. Ele que marcou na própria segunda-feira, quando a bomba estourou no jornal Estadão, ele marcou uma coletiva de imprensa, mas acabou não participando. Matéria do Metrópolis, Dino coloca secretário para falar sozinho sobre reunião com o Comando Vermelho.
O ministro da Justiça não quis dar declarações à imprensa e secretário de Assuntos Legislativos assumiu reunião em que estava mulher de facção. Bom, aqui na matéria a gente pode ver essa coletiva de imprensa que estava marcada para o ministro Flávio Dino também participar, mas quem participou foi apenas Elias Vaz, que foi prestar esclarecimentos à imprensa aqui em Brasília. Ele que explicou e acabou pedindo desculpas por ter recebido Luciane Barbosa nesse evento lá no Ministério da Justiça. Ele tomou sim a culpa para ele, disse que essa culpa não é do ministro da Justiça, ele acabou recebendo, mas que essa culpa foi de Natividade Maia, que foi a escolhida para trazer essas pessoas para o evento aqui em Brasília. Ele que inclusive disse que após esse incidente, o Ministério da Justiça está adotando critérios mais duros, mais rigorosos para receber visitas dentro do palácio lá do Ministério da Justiça. Ele disse também que logo pela manhã, na segunda-feira, recebeu uma ligação do ministro Flávio Dino, ligação bem dura, dizendo a ele que ele não deveria ter recebido Luciane, mas que a partir de agora o Ministério deveria sim encarar de forma mais dura as visitas que seriam recebidas, então, dentro do Palácio da Justiça, sede aqui do Ministério em Brasília. Olha, nos bastidores, o que a gente ouve dizer é que vários servidores do Ministério da Justiça vêm recebendo parlamentares lá no MJ que vêm reclamando, principalmente os parlamentares de extrema-direita que vêm reclamando desse encontro e que querem surfar nessa onda e aproveitar para pedir, inclusive, o impeachment do ministro da Justiça, Flávio Dino. Eles pedem que esses servidores do alto escalão que receberam Luciane Barbosa lá no Ministério prestem esclarecimentos lá no Congresso Nacional. Essa ideia ainda está tomando forma, mas eles já estão pedindo sim lá no MJ, esses parlamentares estão pedindo sim no MJ que esses dois servidores possam prestar esclarecimentos lá no Congresso Nacional. Também há pedidos para que o ministro da Justiça possa prestar esses esclarecimentos, a gente ainda não sabe. Flávio Dino foi chamado por diversas vezes esse ano para comparecer lá no Congresso Nacional por diversos fatores, em diversas comissões, para prestar esclarecimentos, inclusive na Comissão Parlamentar Mista de Inquérito que investigava as invasões do 8 de janeiro. O ministro Flávio Dino, que teve bastante dificuldade de participar desses convites, dessas convocações lá no Congresso, que acabou falhando no segundo convite, indo lá só pela terceira vez. Então, a gente ainda não sabe quem é que vai até o Congresso Nacional para prestar esses esclarecimentos. Até porque o Congresso Nacional agora está focado em uma força-tarefa para aprovar apenas a pauta econômica do governo federal. Então, não se sabe se essa pauta, se esse assunto dessa reunião no Ministério da Justiça vai acabar tomando corpo, tomando forma e seguindo para futuras investigações dentro do Congresso Nacional. Uma última matéria sobre esse assunto. Quem é Tio Patinhas, líder do Comando Vermelho, cuja mulher encontrou equipe de Dino? Luciano Barbosa Farias, de 37 anos, esposa de Tio Patinhas, foi recebida 2 vezes por auxiliares do ministro da Justiça, Flávio Dino. Aqui na matéria de Madu Toledo, fala a respeito dele. Clemilson dos Santos Farias, de 45 anos, é um dos líderes do Comando Vermelho lá no estado do Amazonas. Ele que foi preso em 2022 e condenado a 31 anos de reclusão por associação ao tráfico, lavagem de dinheiro e formação de organização criminosa. A esposa dele, Luciane Barbosa, é conhecida como a Dama do Tráfico e foi recebida 2 vezes em 2023 no Ministério da Justiça. Ela que, de acordo com a investigação, lavava dinheiro do tráfico lá no estado do Amazonas num salão de beleza que ela teria aberto. E uma outra investigação da Polícia Federal e do próprio Ministério da Justiça vem apontando que organizações criminosas vêm lavando dinheiro e vêm entrando dentro de organizações não governamentais para se aproximar do governo e para se aproximar também do sistema carcerário, do sistema prisional e ter então integrantes das organizações criminosas próximos ao governo e próximos ao sistema carcerário brasileiro. É o caso de Luciane Barbosa, que então tinha uma ONG, participava de uma ONG, para falar e para sensibilizar o governo a respeito das mulheres encarceradas e das mulheres que visitam então seus parceiros no sistema prisional. Então, é um assunto que ainda vai dar pano para manga aqui em Brasília. Eu só não sei, a gente só não sabe nos bastidores se isso vai tomar corpo suficiente para gerar uma investigação do Congresso Nacional ao Ministério da Justiça.